Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um vídeo da Dona Rita Von Hunt que vai falar sobre o dossiê Big Food. Ou seja, hoje vamos falar sobre agro, sobre alimentação, ultraprocessado, fome e muito mais. Então, senta que lá vem história, mas antes de começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e bora! Dona Rita, vamos começar? Mas antes, por que o nome do canal é Tempero Drag? Isso é simples. É que eu imaginava que quando o canal chegasse assim 1 milhão e meio de inscritos, eu ia poder vender o naming rights do canal para tempero à base de ultraprocessados e glutamato que dá câncer drag para uma grande empresa. Nossa, a senhora é uma gênia do marketing. Bom, como você deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é: o que comemos é político. Eu sempre falo isso, né? Comer é um ato político, assim como tudo que a gente faz na nossa vida. Porém, existem pessoas que não conseguem entender isso. Inclusive, tem uma história muito engraçada de um paciente meu que foi mostrar o meu perfilzinho. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @camaradaluna. Mostrou o meu perfil pro personal da academia dele. E aí o personal dele não gostou da Luna, sabe por quê? Porque a Luna politiza até a comida. Mas, gente, se a comida não é algo político, eu não sei o que é. Porque só existe fome no mundo porque existe capitalismo. Porque a comida é vista como uma mercadoria no capitalismo. Porque você acha mesmo que na época que Brasil era pindorama ainda e os povos indígenas viviam aqui antes de 1500, existia fome? Não existia não, pelo contrário. Os relatos mostram que as populações tinham fartura de alimentos, alimentos saudáveis, alimentos sem veneno, bem diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Então assim, 42 segundos de vídeo, a Luna já está mitando. Podem esperar que esse vídeo vai ser longo e com muitas mitadas. Eu não sei se você está percebendo, mas o último chamava O que falamos é político. Será que vamos entrar numa nova série? Ai, nunca sei. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero fazer um recapitulando de todas as vezes aqui no Tempero que a gente já falou sobre isso. Como aquilo que vai parar ou não nos nossos pratos é fruto de um processo de luta e embate político. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o lobby das grandes indústrias e o momento histórico que a gente está vivendo. Esse vídeo ele é feito em parceria com a ACT, que é uma ONG no Brasil que há quase 20 anos atua combatendo o consumo de tabaco, de álcool e propagando iniciativas para uma vida mais saudável. Sim. E o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que também está nessa mesma linha, de demandar do poder público a defesa da saúde pública. Mas eu vou explicar tudo ao longo do vídeo, você fica comigo, esse é o vídeo longo do mês. Então a nossa recapitulação de quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui no canal, ela vai assim, cronologicamente, mais recente, eu participei de um filme que é um documentário longa-metragem chamado Comida de Mentira. Ele é do Rafael Melling e da Chica Andrade. E a ACT também participou, enfim. Basicamente, o filme nos conta, através de vários pesquisadores, comunicadores, artistas. Eu sou uma das pessoas que também vai lá falar, eu falo do processo histórico da dieta, como a cultura influencia isso, etc. E isso influencia a cultura. Ainda não vi esse filme, mas já estou interessadíssima. Já estou aqui anotando no meu caderno para ver amanhã. E, basicamente, o documentário ele nos revela de que forma os ultraprocessados eles têm desempenhado um papel absurdo nas nossas vidas. Inclusive de fazer com que a gente tenha passado a chamar alguma coisa que não é alimento de comida. E já deixa eu tirar da frente também o termo ultraprocessados, que a gente vai usar várias vezes aqui na nossa conversa, que é um conceito científico que o Carlos Monteiro, um epidemiologista da USP, cunhou para falar deste processo industrial de engenharia de alimento, quando abacaxi
se transforma em suco de pozinho de abacaxi com aroma idêntico ao natural artificial. Então, de forma muito abreviada, o abacaxi é o produto in natura. Isso. Um abacaxi em conserva, uma compota de abacaxi, é o produto processado. Agora, essa coisa que perdeu os traços do produto original, essa coisa que tem mais aditivo químico do que o produto original, é o ultraprocessado, o suco de pozinho de abacaxi. Sim, e uma das características maiores dos ultraprocessados é ter uma alta densidade energética, ou seja, tem muitas calorias numa quantidade muito pequena de alimento. Essa classificação dos alimentos em ultraprocessados, processados, minimamente processados e in natura é uma classificação que foi proposta pelo Guia Alimentar da População Brasileira, feito por profissionais da saúde em 2014. Então aqui está a classificação segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira. Alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Quais são esses alimentos? São alimentos obtidos diretamente de plantas ou animais e que não sofreram nenhuma alteração depois de deixar a natureza, tá? Então, são as frutas, os legumes, as verduras, peixe, carne, frango, ovo, entre outros. Os alimentos processados devem fazer parte da nossa alimentação, mas devem ser consumidos com equilíbrio. Eles passaram pela indústria e tiveram algum tipo de adição de sal, açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura, para tornar eles mais duráveis ou mais agradáveis para o nosso paladar. Nesse caso, a gente tem as conservas. Então, milho enlatado, feijão enlatado, palmito, entre outros. Já a última classificação é dos alimentos ultraprocessados. São formulações industriais feitas de substâncias extraídas de alimentos, derivadas de constituintes de alimentos ou sintetizadas em laboratório, como os corantes, realçadores de sabor, como glutamato monossódico, entre muitos outros. E os exemplos de ultraprocessados que a gente tem é miojo, refrigerante, salgadinhos, sucos de pozinho, embutidos, basicamente o que a gente encontra em todos os mercados. E esses alimentos devem ser consumidos muito, muito, muito moderadamente. Se possível, não serem consumidos pela gente. Mas o que a gente vê no cenário atual é que a maior parte da população consome majoritariamente ultraprocessados, muitas vezes sendo 60% da alimentação de uma pessoa. E esses alimentos, como a gente acabou de ver, são riquíssimos em aditivos sintéticos feitos pela indústria que não fazem nem um pouco bem para o nosso organismo. A gente já fez alguns vídeos aqui falando sobre ultraprocessados que eu vou deixar os cards aqui durante o vídeo. Então, nesse documentário, Comida de Mentira, a gente trabalha sobre isso. Anterior a ele, aqui no canal, a gente fez um vídeo chamado Agrotóxicos e Colonialismo Químico. E a gente também reagiu e eu vou deixar aqui o card para quem ainda não assistiu, porque é muito bom esse vídeo. Que através da Larissa Bombardi, desse livro, o mesmo título dela, a gente mostra o processo de colonização do Brasil pela indústria de agrotóxicos do norte global e o impacto disso na nossa alimentação. Então, eu falo uma série de produtos ultraprocessados, nos quais foi encontrado glifosato, 9, 11, 12 agrotóxicos, butóxido de piperonila e assim sucessivamente. Isso aqui é para quem diz: então eu vou parar de comer alimento in natura e natural porque é cheio de ultraprocessado. Muito que bem. Os ultraprocessados estão cheios de agrotóxico também. Então não tem para onde a gente escapar. A única forma da gente ter alimentos sem veneno na nossa mesa é com reforma agrária. Anterior a ele, a gente tem o Mulheres Foda, da Rachel Carson, que a gente discute, né, A Primavera Silenciosa, o livro dela que marca a história do planeta, falando da Revolução Verde, como ela era, na verdade, uma das coisas mais perigosas do século, a invenção de agrotóxicos, de veneno,
e como eles eram perigosíssimos para a nossa vida no planeta e das outras espécies. A Revolução Verde aconteceu no início do século XX e teve como objetivo a multiplicação da produção de alimentos através do incentivo à mecanização da agricultura. Mas com ela, como a Rita falou, veio o incentivo ao uso intensivo de agrotóxicos, exatamente para promover essa multiplicação da produção de alimentos. Anterior a ele, a gente tem um vídeo chamado Agroecologia e Agricultura Familiar, que a gente fala da reforma agrária e do peso do agro para o Brasil, inclusive fiscalmente, né, inclusive orçamentariamente, etc, etc. E anterior a ele, a gente tem, eu acho que o mais antigo do canal, sobre esse tema que a gente vai tratar hoje, chamado Desenvolvimento Sustentável. Como essa é uma mentirinha que as indústrias nos contaram para que a gente acreditasse que seria possível manter o sistema capitalista operando e respeitar o metabolismo do planeta Terra. Isso é uma ideia muito frequente, né? Quer me deixar para morrer é ir tomar banho e ler no rótulozinho do shampoo assim. Recicle, não gaste água. Vocês entenderam, né? Isso é a maior armadilha do capitalismo. Culpabilizar o indivíduo por problemas sistêmicos. Quem mais gasta água nesse mundo é o agronegócio. Quem mais desmata o meio ambiente é o agronegócio. Quem destrói o planeta é o capitalismo e não os indivíduos. Os indivíduos estão submetidos a essa lógica capitalista de lucro incessante que vai tirar até o último respiro de recursos naturais do planeta. É a Luna que faz isso? É a Rita que faz isso? É você que faz isso? Ou são as grandes empresas, os grandes latifúndios, as grandes corporações que fazem uso desses recursos naturais para a produção de riquezas que nunca chegam nas nossas mãos? Então, culpabilizar a gente por esse problema é tirar a responsabilidade de si e falar que atitudes individuais vão mudar o sistema. Ou seja, você virar vegano vai fazer com que o meio ambiente seja mais sustentável. Se você reciclar, você vai estar contribuindo com o meio ambiente. Se você tomar banho em menos tempo, você vai estar gastando menos água. Só que eles gastam à torta e à direita, não estão nem aí pro planeta e jogam a responsabilidade para cima de você. Então, quando a gente que é materialista, que é marxista, fala que as atitudes individuais não resolvem problemas sistêmicos, é exatamente disso que a gente está falando. E não existe um sistema de acumulação infinita no mundo de recursos finitos. Então, essa seria a breve recapitulação de que esse é um tema muito caro para ecossocialistas, esse é um tema muito caro para ambientalistas, esse é um tema muito caro para quem está preocupado em pensar um século 22. Sim. A ACT e o IDEC, em parceria, publicaram um novo dossiê. Esse é o segundo de uma série, a gente vai deixar linkado na descrição o primeiro para você ter acesso também. Mas é o dossiê Big Food 2.0. Basicamente, nesse dossiê, essas duas instituições, organizações, elas mostram como as grandes indústrias de bebidas açucaradas, refrigerantes, indústrias de alimentos ultraprocessados, elas vão se infiltrando na política para permitir que cada vez mais a gente coma pior e adoeça mais. Quem já é antigo aqui nesse canal já deve ter me ouvido falar de um artigo chamado O Capitalismo Mata pela Boca. E é exatamente isso. Vocês acham que o que a gente come não é político? Vocês acham que o que a Europa come é a mesma coisa que a América Latina come, gente? Não é. A gente também já viu aqui que a Nestlé, há um tempo atrás, foi descoberto que os produtos alimentícios, principalmente as fórmulas infantis que eram mandadas da Nestlé para aqui para o sul global, tinham quantidades infinitamente maiores de açúcar e outros aditivos químicos do que as fórmulas infantis lá da Europa. Então é isso que a gente fala quando fala de colonialismo alimentar.
As nossas escolhas alimentares não são feitas por nós. É você que escolhe o que vai estar lá no mercado? Não é. É uma grande empresa que fez um contrato com uma grande empresa internacional que vai fazer com que aquele alimento XYZ chegue na prateleira do seu mercado e você vai ter aquelas opções aqui, que é 80% ultraprocessado, 10% in natura e 10% processado. Então não, nós não fazemos nossas próprias escolhas alimentares, infelizmente. De forma muito básica, o dossiê ele lista 8 casos, eu vou tentar passar por todos eles hoje, nos quais a grande indústria de alimentos e bebidas ela tenta retardar ou influenciar, interferir no processo de legislação que possa fazer com que haja, por exemplo, taxação desses produtos que causam malefício às nossas saúdes e a promoção de uma política de vida saudável, por exemplo. Então, o dossiê comprova as ações políticas corporativas, o lobby. Então, quantas vezes essas indústrias interferiram na produção de legislação sobre os temas e os conflitos de interesses existentes. Então, quantas vezes a pessoa que ia advogar em prol de uma lei estava ligada financeiramente com a instituição que produzia a lei. Sim. Vou tentar fazer um parênteses aqui, que a gente pense o seguinte, já conseguimos, depois do século XX e agora que já passou 1/4 do século XXI, compreender que as empresas de tabaco, elas não podem interferir nas discussões sobre tabaco, na legislação sobre tabaco, porque elas vão sempre interferir em causa própria. Exato. Tem uma imagem maravilhosa, a Rochelle vai pôr na tela, já dos anos 2000, quando sei lá quantos velho, branco, hétero, cis, CEO, dono dessas empresas, fizeram um juramento no Congresso estadunidense de que a nicotina não causava vício no ser humano. Claro, eu joguei várias fake news e joguei fake news também. De que não era um produto no qual a gente podia se viciar. Gente. Ou seja, pessoas que fazem um produto cancerígeno altamente viciante não podem fazer estudos para falar que o seu produto não é cancerígeno e não é altamente viciante, porque isso é um conflito de interesses. E a gente vê isso à torta e à direito, né, gente? A gente viu o lobby aqui das empresas das canetas emagrecedoras fazendo lobby com prefeituras, né? Rio de Janeiro, né? Promovendo pesquisas que favorecem no cenário científico o uso da caneta emagrecedora. Então, assim, crime acontece, ninguém faz nada, feijoada, a gente já sabia disso, né? Como poderia ser diferente na alimentação? Então, já tem um tempo que a gente tem esse acúmulo de que essas indústrias, elas não podem interferir na discussão política. Caso contrário, você não tem uma discussão política. Caso contrário, você tem o império do capital e os congressos nacionais como balcões de negócios da burguesia. Assim como Marx já dizia, em 1800. Né, o seu Carlinho sorrindo do céu. Então, o que esse dossiê faz é que ele mostra e desmonta os argumentos usados por essas indústrias e quais foram as ações estratégicas delas. Se foi o lobby, se foi a influência, se foi a manipulação de reputações, a destruição de reputações e assim sucessivamente. Então agora a gente vai começar o caso a caso que está exposto nesse dossiê. O primeiro caso é que a gente seja capaz de pensar as políticas ESG como a máscara do capital. O que são políticas ESG? Né? Em inglês é Environmental, Social and Governance. Né? Então, políticas de ambiente, sociais e governança. A discussão que o dossiê faz é como, historicamente, né, a gente está falando de mais ou menos 2 décadas de acúmulo dessas políticas, as grandes empresas, então a gente está falando Nestlé, BRF, JBS, essas grandes empresas do setor alimentício, elas usaram as práticas e as políticas ESG
como uma espécie de maquiagem verde, né? O greenwashing. Assim como agora estão fazendo com o crédito de carbono, né? Como uma maquiagem social, o social washing, sem de fato se responsabilizarem pelo impacto social que elas tinham, né? De envenenamento de vidas, pessoas, aquíferos, efluentes, mananciais, poluição plástica, blá blá blá. Estou chamando esse ponto 1 de ESG como máscara do capital, porque se você está acompanhando nosso trabalho há mais tempo, sabe que aqui no Tempero a gente fez um vídeo chamado Capitalismo Sem Máscara. E foi um vídeo todo dedicado a como, desde a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, as empresas começaram a parar as suas políticas de diversidade, equidade e inclusão, políticas de meio ambiente, e aqui, isso não foi só lá, isso é generalizado. Sim. Aqui no Brasil, a Cargill, que é uma das maiores empresas, né, transnacionais no que diz respeito à soja, a grãos, a exportação, saiu da moratória da soja. O que era a moratória da soja? É o acordo de não comercializar, não trabalhar com grãos plantados na floresta amazônica, ou seja, fruto de desmatamento. Donald Trump se elege, a Cargill sai do acordo. Então, você está entendendo? ESG como máscara? Gente, não distante disso, né? No Brasil, a gente tem a bancada BBB, que é a bancada do boi, bala e bíblia, porque ela tem integrantes do agronegócio, da bancada conservadora que defende o armamentismo, que defende que a população se arme, e da Bíblia, que ao mesmo tempo são as bancadas neopentecostais. Então, assim, tudo é político. Até porque, né, como a gente viu, o agronegócio influencia diretamente na política, gente. Diretamente na política. Lá naquele vídeo, a gente fala da Coca-Cola, que a partir da eleição do Donald Trump, reviu suas políticas ambientais. Ela tinha o projeto de cortar o consumo de plástico pela metade, e ela falou, não vou mais, fica para a volta, fica para quando der. Então, o ponto 1 do relatório é sobre essa discrepância, né? De um discurso, de uma imagem social produzida através dessas ações e das práticas reais da empresa. Ligado ao caso 1, o nosso caso 2 tem uma relação estreita. É a cooptação do Tratado Global contra a Poluição Plástica. Você está vendo que eu estou falando mais ou menos sobre a mesma coisa. Mas de forma abreviada, a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, desde 2022, vem formulando essas ações no intuito de fazer com que o mundo reveja seu uso de plástico. Então, só para você saber, naquele vídeo, Desenvolvimento Sustentável, eu conto para vocês que a gente já tinha uma área maior do que a França de plástico boiando nos oceanos. Anualmente, a gente estima alguma coisa entre 8 milhões a 14 milhões de quilos de plástico que vão parar nos oceanos. Lembrando que o plástico é derivado do petróleo, que é um combustível fóssil e não é infinito, que vai acabar em breve, que o plástico é altamente nocivo para o meio ambiente, porque ele demora anos e anos, centenas de anos, milhões de anos, não sei, para ser biodegradado. Ou seja, tanto a exploração do petróleo é ruim para o meio ambiente, quanto a utilização de plástico é ruim para o meio ambiente. Então, assim, a gente tinha que estar repensando a utilização de tanto plástico. Mas, como a gente está vendo no mundo inteiro, uma alavancada à direita, uma direita que nem acredita que o aquecimento global e as mudanças climáticas existem, como é que a gente vai querer que esses governos estejam a favor do meio ambiente de qualquer forma, né? Obviamente, não. E Coca-Cola, a gente viu aqui o quanto a Coca-Cola está acabando com a água lá em Minas Gerais, em Brumadinho, nas regiões em volta ali de onde tem a fábrica da Coca-Cola em Minas Gerais. Então, assim, Coca-Cola vai estar preocupada com o meio ambiente, gente? Por favor, né? Vocês acreditam ainda em Papai Noel, né? Então, a gente está falando de uma quantidade monstruosa. E as nossas últimas notícias são bem desesperadoras. O Brasil não assinou o apelo de Nice, que é esse projeto bem audacioso
para reduzir o uso de plástico. O Brasil, que é a 10ª maior potência do planeta em produção de petróleo, disse que os outros países que são mais poluentes não estão fazendo o seu papel. Por isso, bora lá continuar destruindo tudo. A ONU tem ressaltado que o plástico, ele é talvez uma das maiores ameaças para a vida das gerações futuras. Gerações futuras, nossos óvulos, né? Porque tem uma coisa que eu e você temos em comum, independente de quem sejamos. A gente tem microplástico no cérebro. Sim. Não é maravilhoso? A gente já tem pesquisa ao redor do planeta que encontrou microplástico, pedacinhos de plástico, que não tem como ser digeridos. No cordão umbilical de feto. O corpo não sabe o que fazer, porque esta peça orgânica nunca imaginou que fosse ter que lidar com polímero de petróleo, né? Mas voltando, esses estudos encontraram microplástico no sêmen humano, na placenta humana, no leite materno, no cérebro, no sangue, e às vezes são quantidades mais ou menos uma colher de café. Esse momento merece isso aqui. Uma colher de chá de microplástico. As grandes indústrias, como que elas agem frente à tentativa de legislação ao redor do planeta? Elas falam em reciclagem. Eu aposto que você já ouviu, né? Reciclagem de plástico. Uma lixeirinha especial onde a gente coloca plástico. Eu conto ou você vai para o Google? Eu conto. Não existe reciclagem de plástico. Veja-se, efetivamente, os custos envolvidos e a complexidade do processo fazem com que reciclagem de plástico seja mais ou menos uma história da carrochinha. Tá vendo aí, gente? Quando é que escrevem lá, recicle-me? Puta que pariu, sério. É uma história para boi dormir. Desde os anos 70 até aqui, a quantidade de plástico que a gente reciclou é ínfima. Então, essas empresas focam nisso. Vamos reciclar, políticas de reciclagem, o simbolinho de reciclável na embalagem. Vontade de morrer. Em vez de fazer algo efetivo, né? Que é cortar o consumo de plástico, que é permitir que as legislações sejam feitas para reduzir a produção de plástico, e assim sucessivamente. Vou deixar aqui na descrição, caso a caso, uma série de materiais para você ver. Nesse em específico, eu vou deixar alguns que eu tento mandar para todas minhas amigas sobre plástico no micro-ondas. A gente que é peãozada, a gente leva as marmitas. A gente que é peãozada, a gente esquenta as marmitas no micro-ondas. Pronto, você tá Sim. você tá comendo plástico. Então, gente, isso aí já é uma discussão antiga, tá? Da engenharia de alimentos, da nutrição. Eu lembro desde a época da faculdade que estavam já surgindo estudos sobre bisfenol A, que é uma substância que tem nos plásticos normalmente e que quando ela é aquecida, ela passa para a comida e consequentemente vai ser consumida por nós e é uma substância bastante danosa para o nosso organismo. Por isso, para você e eu que levamos comida para o trabalho, para você e eu que não temos dinheiro para almoçar todos os dias na rua e fazer o nosso prato no self-service, então a gente leva a nossa comidinha na marmita, comprem marmitas que tem escrito embaixo assim, não contém BPA, ou seja, não contém o bisfenol A. E aí esse plástico vai poder ser aquecido, vai poder ser utilizado sem que seja prejudicial para a nossa saúde, tá? Porque ao ser aquecido, segura na minha mão, nenhuma embalagem de plástico deixa de liberar microplástico. E utensílios de plástico, a espátula, a escumadeira, a colher, em especiais os feitos de plástico preto, que é material reutilizado, né? Normalmente ele era material da indústria de tecnologia, ele era um teclado, ele foi derretido, ele foi convertido. Normalmente, esses materiais, eles não podem ser aquecidos. E a gente os usa para aquecer em ambientes aquecidos.
Ou seja, a gente diariamente consome uma quantidade de microplástico que não, assim, é difícil falar sobre. E as grandes empresas estão tentando fazer lobby para que a gente nunca possa legislar sobre isso. Olha como o capitalismo é gostoso. Olha como o capitalismo avançou a sociedade, tecnologia, saúde. Por favor, me ajuda. Por que é permitido, então, fazer um recipiente de plástico e falar para você pôr no micro-ondas? Porque esse é o capitalismo, otária. Acorda. Se vai vender, se vai dar lucro, Sim. tá liberado. Exato. Caso número 3. Plant-based, ou um nome em inglês para morte. Veja se você percebe por que eu tô chamando desse jeito. A gente passou, que se você tá viva há mais tempo, igual eu, a gente passou por várias coisas, né? A indústria diet, a indústria light, e aí cada vez que um desses nomezinhos em inglês aparecia, ele era vendido como moderno, saudável, maravilhoso. E aí agora a gente tem pesquisa acadêmica, científica suficiente para nos informar que esses produtos, por exemplo, Diet Light, destroem a microbiota intestinal. Sim. Estão relacionados ao ganho de peso. Estão relacionados ao aumento de doenças em populações. Sim. Em especial, diabetes, doenças cardiovasculares. Olha, veja, segura na minha mão, veja se não é maravilhoso o capitalismo. Esses produtos que eram feitos para diabéticos estão produzindo diabetes na população. Ai, gente, sério, cara. Gente, sério isso, cara. A indústria não tá nem aí pra nossa saúde, gente. A indústria só quer ganhar dinheiro. A mesma coisa acontece com as canetas emagrecedoras, que foram criadas para pessoas diabéticas. Se forem utilizadas por pessoas sem serem diabéticas, podem gerar diabetes. Entendem isso? Esses produtos diet e light e plant-based e os Caralho, 4. zero, né? Foram todas invenções da indústria para tentar dar uma carinha de saudável a produtos ultraprocessados. Em relação aos adoçantes, a maior relação com câncer, com diabetes, com doenças cardiovasculares é em relação aos adoçantes artificiais, que são muitas vezes utilizados nos refrigerantes zero, que é, na sua maioria dos casos, o aspartame, que também é aquele que tem na maioria dos adoçantes que a gente vê aí na mesa dos nossos vovós, entre outros familiares que têm diabetes. No caso, é preciso uma quantidade bem grande de Coca-Cola Zero, por exemplo, para a gente fazer esse fator cancerígeno do aspartame. Mas se a gente pensar que as pessoas consomem uma Coca-Cola aqui, um outro alimento diet ali, um outro alimento zero ali, talvez essa soma pode ser prejudicial sim. E o que a gente pode fazer? Primeiramente, se você não tem diabetes, não tem problema nenhum você consumir açúcar em uma quantidade, obviamente, controlada, né? A quantidade de açúcar total do nosso dia não deve passar de 50 gramas de açúcar. Além disso, se você desejar e se for necessário fazer o uso de algum tipo de adoçante, procure os adoçantes naturais, que são estévia, xilitol, eritritol. Esses adoçantes não causam o efeito danoso ao nosso organismo, assim como o aspartame, a sucralose e outros adoçantes artificiais fazem. Então, se você fizer os adoçantes, prefira os adoçantes naturais. Mas vamos lá. O caso que eu tô chamando e que o dossiê também chama é sobre plant-based. Os ocidentais, a civilização ocidental, está enfrentando um colapso civilizacional e isso diz respeito também à sua dieta, aos seus hábitos alimentares. A gente está mais ou menos em acordo, comunidade científica, que o consumo de produtos de origem animal, ele não vai poder continuar em escala industrial se a gente quiser que o planeta continue. Para além do sofrimento animal envolvido na indústria, e aí sei lá quantos documentários eu posso deixar descrito aqui na descrição, o Cowspiracy é muito bom também,
Você tem a destruição de biomas que viram pasto no Brasil. O setor mais responsável pela degradação e destruição da Amazônia, da floresta amazônica, é o agronegócio. Nós estamos destruindo o pulmão do planeta para fazer pasto para vaca e plantar soja para alimentar porco na China. Para além disso, a gente tem as doenças dos ultraprocessados, falei disso, né, sobre os diets e lights, mas esses plant-based que são ultraprocessados, e um quibinho vegano vendido pela Sadia. O que eu faço com vocês? Como que você acha que a maior empresa abatedora de animais do país vai ter um produto vegano? Não, meu anjo! O que o dossiê nos mostra é como essa alternativa plant-based, né, o quibe vegetal da Perdigão, o produto vegetal da Sadia, é só essas empresas tentando conquistar uma nova fatia de mercado. Ou seja, como eu já disse aqui também inúmeras vezes, não existe consumo consciente no capitalismo, meu amor. Aí você virou vegano, vegetariano, porque o quê? Isso vai ser melhor para o meio ambiente. Eu não vou fazer com que os animais sofram. Ok, né? Super válido. Mas aí você vai o quê? Comprar alimentos plant-based da Sadia. E aí não adiantou Porra nenhuma. Então, mais uma vez eu vou repetir. Repitam comigo, amiguinhos, no show da Luna. Não existe consumo consciente no capitalismo e atitudes individuais não resolvem problemas sistêmicos. Porque não é como se elas fossem lançar um produto à base de planta e reduzir o abate animal. Não! O abate animal continua crescendo e elas lançam um produto à base de planta. Então, a máscara... olha, eco-friendly, nós somos amigas do meio ambiente. A dieta à base de plantas, que é a superfície do discurso da crise que estamos vivendo, dietética, no Ocidente e no Oriente, ela mascara o que de fato está acontecendo, que é a produção de ultraprocessados não para de crescer, e ultraprocessado é igual à morte, sempre. Os impactos que esses produtos vão ter na saúde pública, eles são sempre mais acessíveis do que produtos in natura, eles não precisam serem preparados, você não precisa cozinhar, é tão simples, é tão prático, é tão rápido. E aí a base da pirâmide consome eles mais e o serviço de saúde pública se dana porque não vai dar conta de atender a saúde de toda essa população. A gente já viu aqui também quantas mortes o consumo de ultraprocessados gera anualmente e o quanto isso gera de gastos para o SUS. O problema é que na sociedade capitalista que a gente vive, esses ultraprocessados estão recebendo incentivos fiscais, enquanto os alimentos in natura, não. E o que acontece com isso? Os alimentos in natura ficam muito mais caros, enquanto os alimentos ultraprocessados são muito mais baratos. E aí uma população extremamente vulnerável, uma sociedade brasileira extremamente desigual, onde as pessoas pobres trabalham em escala 6x1 e ganham um salário mínimo, como é que elas vão ter dinheiro para comprar uma maçã ao invés de um miojo? Se o quilo da maçã é R$10 e um miojo é 2. E alimenta muito mais do que uma maçã, porque a gente já falou da densidade energética dos alimentos ultraprocessados. Além do mais, soma-se ao fato de que a população pobre muitas vezes vive em áreas de desertos e pântanos alimentares, que são áreas onde não há oferta de alimentos in natura minimamente processados, normalmente. Apenas ultraprocessados. Ou seja, é uma forma de segregação também e de ir matando a população pobre, que a gente sabe quem é, que é a população preta, que é a população parda, que é a população indígena, aos poucos. E é a isso que a gente está fadado no capitalismo. Por fim, ela lança um produto novo, plant-based, e não altera nada do que era feito, né? Então, por exemplo, o consumo de plástico continua nas alturas. O descarte de embalagens, a morte de animais, o sofrimento, o abate, tarará, tarará, tiriri. E aí a gente chega no nosso caso 4, que é o lobby da grande indústria de alimentos.
se prepara para você ver o tamanho do buraco que a gente está. Desde 2010, a Anvisa tem uma resolução, que é a RDC 24, que tenta coibir as práticas excessivas das indústrias de bebida, por exemplo. Pega essa para você entender. O que seria isso? Olha, se essa bebida ultraprocessada tem adição de cafeína, taurina, né, esses energéticos que a molecada está tomando no café da manhã, se é um produto alcoólico, se ele não vai poder ser anunciado, você não vai poder fazer propaganda, você não vai poder fazer comercial, você não vai poder fazer ação publicitária sem alertar as pessoas de que aquilo é veneno, que aquilo traz malefícios à saúde, né? De que, por exemplo, misturar energético com álcool pode resultar em morte. Então veja se você está me entendendo. Desde 2010, a Anvisa tem uma resolução nesse sentido. Então, tudo isso tem que ser barrado. Mas você acha que a indústria de Big Food ia deixar? Claro que não, meu anjo. Foi mais de 13 anos de lobby no Congresso, de tentativa de desvalidação da capacidade da Anvisa em fazer esse regulamento. Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendigo. Veja, eu vou repetir a frase. Você tem uma agência nacional de vigilância sanitária, um órgão competente e responsável pela saúde pública do Brasil. E aí você tem um setor de indústria que fala, mas será que eles têm competência? Agora pausa e pensa o que está acontecendo com o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA e a liberação para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Tá vendo? Cenas dos próximos episódios. Tá vendo como a história se repete? Da primeira vez como tragédia, da segunda como farsa? Foi só em 23 de junho de 2023 que a CGU, a Consultoria Geral da União, reconheceu a legalidade da resolução da Anvisa. Mas os lobbies e as práticas de interesse das empresas seguem. Por que será, né, que na embalagem do cigarro vem esse produto causa câncer, esse produto... E quando você compra sua latinha de energético, não tem nada escrito lá. Essa nova rotulagem dos alimentos que a gente está vendo por aí, que tem alto em gordura saturada, alto em açúcar, veio para tentar fazer esse papel. Mas a gente tem visto que não é suficiente. Você deixa de comprar alguma coisa porque está escrito ali alto em gordura saturada, alto em açúcar ou alto em qualquer outra coisa? Porque eu não deixo de comprar. Então não é suficiente. Lá nos Estados Unidos já está surgindo umas novas classificações, inclusive Doritos e M&M's estariam vindo com uma classificação que é impróprio para o consumo humano. Aí eu acho que a gente chega em algo mais parecido com as campanhas do cigarro, que realmente mostram imagens impactantes que pode ser que deixem a pessoa com medo e que façam que as pessoas não comprem. Mas isso também precisa vir acompanhado de políticas públicas para promover uma alimentação in natura e minimamente processada, para promover uma alimentação orgânica de qualidade, para promover, inclusive, propagandas que mostrem o perigo dos ultraprocessados. Mas enquanto a gente tiver uma bancada do agro, a gente não vai ver isso acontecendo. Caso 5, vou tentar trazer boas notícias pra gente, né, não ficar se achando um bando de festa. Então, a escola como um campo de guerra. Esse é o nome do caso número 5 que eu tô dando. No dossiê ele tem um nome mais sério. Mas pense o seguinte, você tem escolas num território de 210 milhões de pessoas. Que bela oportunidade de negócio para Big Food, não é? Então, olha só. Se tem tanta escola no Brasil, imagina quanto refrigerante, bebida açucarada, salgadinho, sabor agrotóxico, a gente vai poder inundar nas cantinas das escolas nesse país inteiro, do Oiapoque ao Chuí. A gente está conseguindo, desde 2019, fazer um combate a isso. Exato. Então, em 2019, no Rio de Janeiro, a gente teve a PL 1662, que foi apresentada e ficou conhecida como a PL das cantinas. Ela visava combater a obesidade infanto-juvenil.
e fazer com que, no município do Rio de Janeiro, o acesso à alimentação saudável fosse um direito das crianças, jovens e adolescentes. Ou seja, que o que era servido para as crianças não fosse macarrão ultraprocessado com charchicha, mas tivesse arroz, tivesse feijão, tivesse chuchu, tivesse mandioca, batata, assim sucessivamente. Esse projeto de 2019 é apresentado, né? Começa a ser discutido em 2020 e vai ser aprovado e sancionado pelo prefeito do Rio de Janeiro em 2023. As indústrias tentaram intervir em 2023, só que com organização da sociedade civil, pressão popular dos vereadores, a gente conseguiu barrar a ação de lobby das indústrias. Então, tem uma coisa que é importante você saber, é que se do lado da grande indústria, do grande capital, tem uma coisa chamada lobby, tem uma possibilidade de contra-ataque que é o advocacy, né? Que é a luta por conscientização para influência na construção de política pública. Então, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, São Paulo é um exemplo disso. O que a prefeitura é obrigada a oferecer como merenda nas escolas públicas municipais. Teve, inclusive, agora, recentemente, né, a lei dos orgânicos. Então, a alimentação escolar de algumas cidades deve ser uma porcentagem apenas de orgânicos. E quanto isso também não promove uma alimentação saudável, principalmente na infância e juventude, gente, que são épocas que vão formar os nossos hábitos alimentares para o resto da nossa vida. Então, se desde pequeno a gente acostuma aquela criança com alimentos ultraprocessados que são hiperpalatáveis, que são muito doces, muito salgados, muito temperados, a gente muda completamente a palatabilidade daquela criança, que vai se acostumar com isso pro resto da vida e só vai querer consumir isso. Então é essencial que a gente atue nas creches e escolas para promover uma alimentação saudável para as nossas crianças e adolescentes. Esse caso 5 é para mostrar para a gente que todo poder humano pode ser resistido e revertido por seres humanos. A frase da Ursula Le Guin que eu uso sempre, em todo vídeo. Então, não é que está tudo perdido. Não é que esse é o jogo, perdemos. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não é assim. Vanessa da Mata estava errada. Tá dado o fim. É que a gente pode construir política pública em outro sentido. Que com alguma consciência, muita organização e infinita luta, a gente pode demandar do poder público políticas que assegurem saúde pública. Sim. Caso 6. O apetite das grandes corporações é insaciável. Sim. Bom, essa é uma lição que o capital nos ensina desde o seu carrinho. O sistema de acumulação é infinito. Existe um momento no qual o capital se vê constrangido de acumular? Não, meu amor. Não. Então, pensa o seguinte cenário distópico. O seu chefe decide mudar o seu nome para João, Maria e o nome da empresa. A partir de agora você chama João da construtora, Maria da loja, seu Zé do supermercado. Pois saiba, essa não é uma distopia, não. É o cenário presente do capitalismo tardio. Moçada! Lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, você tem as prefeituras vendendo o direito de nome de lugares. Então, no Rio de Janeiro, você teve a estação Botafogo Coca-Cola. Aqui em São Paulo, você teve o Largo da Batata Ruffles. Lá em BH, você tem a estação central do metrô dos supermercados BH. Então veja se você está entendendo. Não é o seu chefe obrigando você a mudar seu nome. É o seu prefeito, que é funcionário das pessoas, alterando a memória, o patrimônio histórico, o legado imaterial do povo para fazer dinheiro. Sim. E para onde vai parar esse dinheiro? Não, porque o meu interesse é esse. A Coca-Cola, que não tem pouco dinheiro... Não é mesmo? Tá que pariu, viu? Tá transformando o nome do metrô da estação Botafogo.
E a estação Botafogo foi renovada? Ah. E os trens melhoraram? Pelo amor... Rio de Janeiro só tem 2 linhas de metrô, tá? Transporte urbano do Rio de Janeiro é algo que não melhora nunca, né? Mas pra botar nome de empresa na estação, aí, né? Aí tem dinheiro. E o número de circulação dos trens melhorou? Porque se nada disso aconteceu, a gente tá só sendo roubado. R$7,90, tá? R$7,90 é a passagem do metrô. Né? Só para você saber, no Rio de Janeiro você vai ter uma revolta da população que vai conseguir frear esse licenciamento. A mesma coisa aconteceu aqui em São Paulo para o Largo da Batata. Agora, os nossos estádios de futebol, quantos deles já têm nomes de cassinos online? Os times de futebol agora não estão ganhando nomes também de empresa, gente? O que falta? Né? Que retiram centenas de milhões de reais de pessoas que ganham Bolsa Família em apostas. Então, essa história do naming rights, ela é uma foto de um livro do Bauman, eu acho que eu tenho ele até aqui, que é Vida para o Consumo. Ai, menina, consegui. Que é esse do seu Zigmundinho. Vidas para o consumo. É a ideia de que as nossas cidades deixam de ser cidades e elas começam a operar na lógica de vitrine. Imagina, você tem um ponto de referência, só que é uma ótima oportunidade de anúncios. E esse dinheiro nunca é revertido para a população. Caso 7. A reforma tributária e as grandes indústrias nadando de braçada. E em 2023, depois do Ministério da Fazenda, comandado pelo Haddad, apresentar um pacote de modernização fiscal, o Congresso Nacional promulga uma emenda à Constituição. A emenda 132 ficou conhecida como a reforma tributária. Sim. Depois de 35 anos, desde a última vez no Brasil que a gente tinha mexido nisso, os tributos, que era um Deus nos acuda de confuso, tinha tributo que incidia 2 vezes, uma vez no município, uma vez no estado, uma vez na União, uma vez no estado, uma vez na União, uma vez no município. Enfim, era um Deus nos acuda. Esses tributos foram simplificados. E no projeto da reforma tributária existiam alíquotas nas quais os produtos iriam entrar. Então, a gente lutou para que os produtos, por exemplo, de cesta básica fossem exonerados de impostos, de tributo. Para que os produtos in natura fossem exonerados de impostos de tributo. Não conseguimos ponto nenhuma, né? Só que eles receberam taxações menores. Existia uma coisa que era o imposto do pecado, que era uma taxação seletiva para produtos que fazem mal à saúde. Eu conto ou você vai para o Google descobrir? Eu conto, mas depois você vai na descrição ler. A indústria de refrigerantes, ela lutou para que os refrigerantes ficassem de fora dos produtos que fazem mal à saúde. E, portanto, a incidência de imposto sobre eles ia ser menor. Teve um momento da disputa em que eles chegaram a ser retirados, ou seja, exonerados de impostos. Depois eles voltaram e eles estão recebendo uma alíquota mínima de incidência sobre ele. Ou seja, a indústria venceu, o lobby venceu. É só para você saber, o Geraldo Alckmin, durante esse momento, nosso vice-presidente, né, do Partido Socialista Brasileiro. Agora que eu tenho vontade de levantar dessa cadeira e nunca mais voltar. Mas voltando. O Geraldo... Ninguém aguenta, camarada Alckmin. Sério, ninguém aguenta. Ai, cara, de verdade. Camarada Alckmin. Mas voltando. O Geraldo Alckmin, durante essas discussões, essas negociações, foi fazer visita à fábrica da Coca-Cola. Ele que é médico, ele que é o vice-presidente do país. A ONG, fiquem sabendo, fez um levantamento que a alta cúpula do governo chegou a ter mais de 100 reuniões com representantes das grandes indústrias de alimentos e bebidas. Eu tô só o burro do Shrek. Aposto que quando isso tudo terminar, eu vou precisar de terapia. Olha só o meu olho piscando. Porque, tá que pariu. A gente não precisa de inimigo com esses governantes, né? Inimigos do povo. Enquanto isso, ONGs, setores organizados da sociedade civil,
lutavam para conseguir uma reunião com secretários de secretários de secretários de pastas adjuntas ao Ministério da Fazenda. Uhum. A ONG, fiquem sabendo, conseguiu mapear as reuniões do governo, né, do governo federal, porque isso, pela lei da transparência, fica disponível, né? Uhum. As agendas, elas são públicas. Sim. Não é público o que foi discutido na reunião, mas as agendas são públicas. Agora, as agendas do Congresso, do Congresso Nacional, qual parlamentar sentou com quem, recebeu quem, em qual dia e que horas, isso a gente não tem acesso na democracia brasileira. Então, o resultado, conseguimos desonerar alimentos saudáveis? Não! Conseguimos exoneração pesada sobre alimentos que fazem mal? Não! Agora, sabe magicamente o que conseguiu uma desoneração? Armas de fogo. Sério? Ser brasileiro é uma delícia. Caso 8, que é o último caso apresentado pelo dossiê, são as parcerias público-privadas e os limites do nosso sistema. De forma bem brilhante, o dossiê pega como exemplo uma ação da ONU, que é uma iniciativa que está sendo desenvolvida desde 2010, cuja sigla é SUN, Scaling Up Nutrition. Ou seja, elevar a nutrição, fazer com que a nutrição tenha uma alta escalada, né? Bom, o que aconteceu com essa iniciativa da ONU? Ela foi cooptada pelas grandes indústrias de alimentos. Gente, sério. Hoje, a SUN está presente em 66 países, mais 4 estados indianos, e ela acabou fazendo com que se tornasse política da ONU entregar fórmula ultraprocessada de alimento para bebê, com que empresas transnacionais e fundos de doações pudessem fazer negócios bem escusos sob o pretexto de estar levando nutrição às pessoas. As influências dos interesses das empresas ficam super ocultas e não tem transparência nenhuma das ações. Ou seja, esse programa de nutrição da ONU virou um pano para acobertar negociações das grandes indústrias de alimentos. Você quer dizer, então, que até as ações que seriam de cunho social são para favorecer as próprias empresas? Com certeza, né? Cara, é isso, né? O capitalismo é bom demais, não é isso que falam? Só que não. E as questões estruturais são negligenciadas. Por exemplo, bom, por que não faz, então, reforma agrária? Por que não dá terra para esse povo plantar? Por que esse povo não tem acesso à água tratada? Por que esse povo não tem acesso a saneamento? Por que não tem política de distribuição de renda? Ora, se a gente quer escalar a nutrição, Sim. por que a gente não torna a alimentação um direito humano? Exato. Por que não tem restaurante popular a uma moeda? Eu ia falar, porra, caralho. Sim, 1000 vezes sim. Moeda. Eu ia falar R$1. Então, todas as soluções técnicas que podem, de fato, afetar a estrutura produtiva e distributiva da sociedade são negligenciados em nome de um assistencialismo que, na verdade, é o cartão de visita das grandes indústrias alimentícias que viciam a população nos seus produtos ultraprocessados. Bom, qual é a conclusão do dossiê e do nosso vídeo também? Primeiro, existe uma urgência que a gente possa discutir as políticas alimentares das nossas sociedades. Desde a Grécia Antiga, a gente tem intelectuais pedindo que a comida seja o nosso remédio. Ou seja, desde o coitado do Hipócrates, a gente tá consciente de que a dieta é fundamental para a saúde. De que o estilo de vida, o acesso, a possibilidade é fundamental para a saúde. Só que a saúde gera menos lucro do que a doença, a dependência.
Então, de qual lado será que os interesses do capital estarão? E de qual lado tem que estar os nossos interesses? O segundo ponto de conclusão do relatório é que, sem a gente debater política fundiária, reforma agrária e os saberes das comunidades tradicionais, não tem como atacar o problema. Veja se você está me entendendo. Sem reforma agrária, não tem como atacar o agronegócio. E, por fim, essa luta hercúlea da sociedade civil para influenciar as leis de um país é porque existe uma tendência, né, se a gente for bem assim ingenuazinha, que os governos vêm e vão. Né? A gente está com um governo mais amigável, que dá para fazer mais... Logo vem um fascista, e aí, né, esse é o ciclo de crise do capital. Sim. Agora, as mudanças nas leis ficarão, independentes dos governos que venham e vão. Bom, resta a gente saber que essa é uma abstração idealizada da democracia. Não é assim que o sistema opera. O sistema opera através dos mais fortes, fazem com que os seus interesses se tornem os modos de vida dos oprimidos. A gente tem que lutar pela autogestão e emancipação da nossa sociedade, da classe trabalhadora, para que ela possa gerir políticas de vida. Para que a gente chegue num horizonte no qual o poder público zele pela saúde pública. Todo o material vai estar listado na descrição. Eu agradeço a ACT e o IDEC pela publicação desse trabalho, assim, concurso fundamental para a gente seguir as nossas discussões e lutas, e peço para você integrar os espaços de discussão e luta. É só assim que as coisas mudam. A gente se vê semana que vem. Um beijinho. Tchau. Gente... Impecável esse vídeo, cara. Impecável. Abordou todos os pontos que a gente poderia dizer, todas as fake news que existe. Uma galera aí falando que o agro é bom, que o agro alimenta o país, que só engorda quem quer, que só se alimenta mal quem quer. O que mais vocês querem falar, né? E, né, para ser saudável basta ir malhar e se alimentar direito. E quem tem direito a uma alimentação saudável, visto tudo isso que a gente acabou de falar, visto que não somos nós que escolhemos a nossa própria alimentação. A gente precisa de soberania alimentar para poder alimentar a população e tirar as pessoas da fome, da insegurança alimentar. E isso só vai vir com reforma agrária e com a superação do capitalismo e a aceitação de que a comida é um direito humano básico e que ela não deveria ser uma mercadoria, pois se ela for uma mercadoria, ela está sujeita a intervenções políticas, assim como a gente acabou de ver. Então, o que a gente pode fazer para contribuir com a luta? Organizando o ódio. Aqui na descrição tenho todos os links das organizações a qual eu acredito que seja válido você se organizar, porque só a organização da classe trabalhadora vai poder mudar a sociedade do jeito que a gente está agora, tão desigual, que gera todas essas opressões, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu adorei. Todos os vídeos da Rita são excelentes, mas quando fala de alimentação, o coração da Nutri aqui fica mais quentinho, ainda mais dessa forma tão crítica, né? Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Pix que tá aqui na tela, do Apoia-se, que o link tá na descrição, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é claro, se você tá querendo melhorar a sua alimentação sem terrorismo nutricional, sem culpa em cima de você que não tem culpa por se alimentar mal, clica no link da bio, que lá tem todas as informações para você agendar uma consulta comigo. E é isso. Beijos e até a vitória.